E aí, tudo bis? Nós já conversamos aqui sobre pessoas e cultura, sobre IA, sobre Product Marketing. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Customer Success, o famoso CS, né, de muitas empresas. O intuito da conversa aqui é responder algumas perguntas, de fato, qual que é o papel do CS, clientes satisfeitos nunca voltam, como personalizar o atendimento. Então a gente tem entre essas perguntas e outras para responder. E para me acompanhar no episódio de hoje, está aqui a Daisy, que é nossa gerente do time de CS aqui na BIS. E trouxemos a Vivian Toledo, que eu vou pedir licença para ler aqui, né? Vivian Toledo é uma referência em Customer Experience e Customer Success no Brasil, reconhecida como Top Customer Experience Voice pelo LinkedIn. Com mais de 11 anos de experiência em setores como educação, logística, marketing e tecnologia, atua como head de receita e pós-venda na Top Desk, liderando estratégias que integram operações, produto, vendas e sucesso do cliente. Vivian também é mentora no ecossistema Anjos do Brasil e colunista do compilado de experiência do cliente, onde compartilha tendências e insights sobre CX, inovação e cultura centrada no cliente. Seja bem-vinda, Vivian. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, primeiro falando com vocês e falar de CS, então, nossa, melhor ainda. Obrigada. Vamos desmistificar um pouquinho da área de CS, né? Com certeza. E começando, acho que com a grande pergunta, né? O que é Customer Success? Talvez a resposta seja depende, mas... mas o que é Customer Success? Qual a função ali dentro de uma empresa de forma generalista, né? Como que as empresas hoje no Brasil, pelo movimento que você acompanha, enfim, tem se comportado nesse sentido, né? Eu concordo com você que a resposta pode ser depende. Em muitas empresas ela pode ser, o Customer Success pode ser A e outras pode ser B. Mas eu acho que ali na essência do Customer Success, do CS, é um atendimento personalizado, mas é a forma como você recebe o seu cliente, coloca ele dentro, né, do seu produto ali, faz ele entender que sem o seu produto ele não vive mais e ao mesmo tempo que você gere receita para a empresa com a satisfação e o uso do cliente. Aí Longo, já, né? já começamos numa resposta polêmica, né? Sim. Até ontem eu ouvia que não, CS é atendimento. Você falou de gerar receita, né? Em que momento que você acha que foi atribuída essa responsabilidade? Ou sempre foi e não vimos dessa maneira? Não foi sempre assim, acho que você está correto, Daisy pode concordar ou não comigo, mas era exatamente isso. O CS nasceu para ser atendimento e foi evoluindo aí. Cuidar da satisfação, né? Cuidar da satisfação e trazer o cliente para o centro, né? Ali, para ele realmente entender o que ele precisava e a gente ajudar ele nessa caminhada, dar a mão para ele ter sucesso na caminhada com a gente, com o nosso produto. Mas a gente gera custo. Né? Temos um time, temos ferramentas, temos visitas a fazer, enfim, temos que deixar ali tudo redondo. E aí eu acredito que o mercado entendeu que gera custo, mas não traz receita, a conta nunca vai fechar. Então a gente não precisa desse time aqui. Vamos colocar o atendimento vai fazer, o marketing vai ajudar, exatamente, comercial puxa um pouquinho, não precisa desse time aqui. E aí entendeu-se que sim, existe uma fonte de receita enorme que CS poderia e deveria começar a cuidar, que é a base aí de clientes, que o cliente poderia crescer ali, né? E às vezes ele começou muito pequeno, ele é grande, ou às vezes ele está num plano que para ele não atende mais, ele cresceu, enfim. Como ele otimiza, né? Como ele cuida da satisfação do cliente, mas ele também garante que ele está usando todos os produtos da empresa, que você consegue fazer ele fomentar o negócio dele. Então, no fim, acabou que você, como CS, você também tenha responsabilidade sobre não só a satisfação, mas também a receita que ele pode trazer para dentro. Exatamente. E a retenção também, né? Então, como você diminui o churn, né? Como você não faz ele ir embora, procurar um outro lugar. Que também é um caminho de receita, né? De não perder a receita. Então, eu tenho isso daqui, eu preciso cuidar desse ouro aqui que é meu, né? O olhar foi além da satisfação, né? Ainda bem, né? Quer dizer, atendimento, aí churn, fidelização e tem upsell ainda, né? Tem. Que é identificar ali um cliente que está dentro de casa, o que mais ele pode ter ali de serviço para oferecer, né? Aí você, como o CS, tem que se alinhar às outras áreas, né? Então, como que você vê um produto que está saindo ali para você conseguir otimizar dentro do seu cliente? Você tem que se aliar ali ao comercial, à área de produtos, à área de marketing para pensar na experiência do cliente, porque no final é o todo que vai fazer a diferença.
Eu concordo muito e vou trazer até uma polêmica aqui. A gente tem que se aliar, com certeza, e eu acho que a gente consegue também educar as outras áreas de uma forma muito positiva, não é guerra, não é briga, mas de uma forma positiva para entender onde que o cliente deveria ser colocado. No meio, legal, mas todo mundo tem que olhar isso. Não é o CS que coloca ele no centro e faz tudo para ele no centro. Ele deve estar rodeado de todas as áreas. E é o CS que lidera isso. A satisfação não depende só de CS, né? Mas da área de operações, da área de produto, da área de marketing que pensa na experiência, enfim. Então o cliente está no centro, mas não é só o CS que está em volta dele, né? Todas as áreas da empresa estão fazendo parte disso. Senão ele não fica, né? Se o CS faz um trabalho, o atendimento faz outro, o comercial vendeu uma coisa que não existe, o marketing coloca alguma coisa no site que não tem nada a ver, acabou. Sim. A gente tá com a gente conversou aqui há algum tempo e a gente tem meta compartilhada agora, né? Que bom. Então isso é muito bom, porque a gente se ajuda, né? Então, por exemplo, a satisfação do cliente, por que tem que ser só do CS, né? Então, outras áreas também não tem que estar, talvez, ali com a responsabilidade de comunicar bem, de estar perto do cliente, construir essa mensagem. Então, é um desafio que a gente está vencendo também, encurtando ali as áreas. Não é fácil, né, Daisy? Não. Nada, né? Mas esse compartilhamento de metas dá uma outra visão para as áreas também. Porque também responsabiliza elas por cuidar do cliente, por atender rápido, por dar respostas de qualidade, por pensar no produto que é eficiente, por pensar na receita. Então, você começa a compartilhar que se aquele cliente não quer mais ficar com você, a culpa não foi só de CS, né? Tem uma responsabilidade ali de todo mundo envolvida. Então, é algo que a gente começou esse ano, mas que a gente já vê a mudança nas outras áreas, a gente já vê o quanto as outras áreas se importam em responder bem o cliente para que dê tudo certo, né? Para que ele fique satisfeito no final. Mas é complexo, é desafiador. Total. É um pouco a longo prazo, não é? Não é rápido. Porque acaba voltando, né? Esse é o normal. Exatamente. Acaba voltando pro CS. E eu acho que é um movimento de mercado. Lá onde eu tô, na Top Desk, a gente também tem feito isso. Eu acho isso maravilhoso, né? A gente compartilhar as metas, a gente compartilhar as dores e a gente entender que se o cliente for embora, não é o CS que mandou ele embora, pode ter sido outra pessoa. Se o cliente está crescendo, também não é só o CS que está fazendo, todo mundo está ajudando. E a gente começou a mapear quais são os passos, ou quais são as posturas ou as ações que cada área faz que pode espantar o cliente, né? Pode fazer. Por exemplo, o financeiro. O financeiro nunca imaginou que ele teria parte no cancelamento do cliente. E a gente começou a mapear, a gente começou a entender que alguns clientes eles estavam indo embora porque eles recebiam boleto errado, não recebiam boleto às vezes. Mas espera aí, essa empresa acho que está um pouco desorganizada, não tenho mais confiança. Foi embora. Então, assim, existe também alguns detalhes que a gente não vê, que a gente não conversa, que também não é parte do CS. Então, acho que todos, né, juntos, a gente vai mais longe. Parece que está oculto, mas é uma área que é tão importante quanto qualquer outra. Totalmente. Falando um pouco dessa parte de atendimento, como surpreender o cliente, né? A gente tem ali um caso que talvez você possa estar com mais especificidade, né, Vivian, que é da Zappos, né? Sim. Eu já li um livro que citavam eles que como um atendimento para um pedido de pizza de uma senhora virou case de sucesso, né? Exato. Como a gente também pode surpreender o cliente, às vezes, que vem ali com uma dor, e às vezes não é uma dor que... Enfim, quando a gente fala não é da empresa com muitas aspas, né? Mas não deveria ser atendido daquela maneira, não deveria ser abordado daquela maneira. Como a gente traz essa cultura de surpreender ali um potencial cliente ou um cliente mesmo com um atendimento, não é exatamente essa empresa ou não é exatamente isso que a gente faz para ajudar o cliente, mas eu vou ajudar esse cara, eu vou fazer isso por ele. Como é que a gente tira esse insight aí das Zappos, que claro, né, é uma empresa mundial, global, mas Sim. Como que a gente aplica isso no dia a dia? Sim. Para quem não sabe do case das Zappos, é interessantíssimo, que é exatamente isso, uma empresa de sapatos, e uma senhora ligou para pedir pizza, né? E o atendente poderia ter simplesmente falado, aqui é uma empresa de sapatos e desligado. Não, ele ficou com essa senhora há não sei quantas horas, ligou, perguntou qual era o sabor que ela queria, o preferido dela, ligou na pizzaria, perguntou o endereço dela e mandou entregar a pizza na casa dela. Então eu acho que a gente eu talvez dê uma resposta aqui que não deveria surpreender, mas... Surpreende. Escutou. Essa atendente pegou o cliente, colocou o cliente no centro, escutou a dor do cliente e quis ajudar. Não foi um chamado que esse atendente queria só tirar da frente, que às vezes a gente vê isso, né?
Eu tenho 15 chamadas, eu tenho que zerar minha fila, não importa o que, eu tenho que zerar minha fila. Não, colocou ali, ou escutou ativamente o que era a necessidade e fez acontecer, e entregou o que o cliente... É além da expectativa? Não é além olhando pelo olhar do cliente, né? Ela queria uma pizza, gente, isso é muito difícil, eu só quero uma pizza. Né? Olhando dentro da empresa, sim, foi além da expectativa, porque a gente não faz isso. Mas o que essa atendente fez? Escutou e foi além e fez o que tinha que ser feito. Ponto final. Entendeu as dificuldades, né? Entendeu por que ela não estava conseguindo pedir a pizza, né? Esse foi o diferencial. Esse foi o diferencial. Que não deveria ser, né? Esse deveria ser o normal, é isso. A gente tem que escutar o cliente. Então, quando você pergunta qual é aí, né, o diferencial do atendimento, o que pode surpreender o cliente? Uma escuta ativa. Eu acho que nos dias de hoje, as pessoas, como a gente mesmo conversou, as pessoas querem tudo muito rápido. Elas não escutam ativamente, profundamente, elas não assistem tudo. Então é parar, escutar, não parar para pensar o que eu vou responder assim que ela terminar. Não, vou escutar e depois eu vou ver o que eu vou responder, mas realmente estar presente e escutar. É que a pessoa já escuta pensando o que responder, né? O que você tá falando. Não tem nem... Não, já sei o que eu vou falar. Normalmente. Quando ela terminar, eu já vou... E eu me incluo nessa, que eu também preciso desenvolver. É um Teto pouco de da vidro, empatia também, né? Com certeza. Você se colocar no lugar do outro, qual é a dificuldade que ele tá tendo do outro lado. Normalmente, quando o cliente chega em você, nem sempre tá querendo resolver só o problema dele. Às vezes tem uma outra pessoa do outro lado que tá precisando daquele serviço, que tá precisando daquele apoio. Então, por exemplo, aqui, né, na nossa empresa de benefícios, quando a gente atende uma empresa, normalmente o RH tá com o colaborador lá tendo alguma dificuldade. Então, ele não está ligando só para resolver o problema do RH, ele está ligando para resolver o problema do colaborador. Então, como que você vai lá no nível do colaborador, entende qual a dificuldade que ele está tendo e fala, não, vou resolver de fato, em definitivo, não vou deixar esse assunto voltar, não vou responder só por conta do SLA ou por conta da quantidade de coisas que eu tenho na fila, né? Então, acho que tem muito da empatia também nesse diferencial ali, entregar o a mais, né? Eu acho que, daí, você pode compartilhar um case nosso também. Nós fomos no Sul recentemente, né, pro evento da South Summit, e aí nós visitamos um dos nossos clientes lá. E aí tinha alguns assuntos ali para apoiá-los, né? Só o fato de estar lá, sensacional, né? Já faz toda a diferença, né? Quando você tá no presencial, você cria o vínculo, você cria o relacionamento, você cria a proximidade, né? Você materializa aquilo que até então você tá trocando ali no digital, você tá tendo as agendas de checkpoint, a recorrência ali com o cliente no contato, mas o presencial, ele tira o burocrático, né? Ele tira ali a distância entre você e o próximo, então a conversa fica mais fluida, você tá centrado na pessoa, né? Às vezes no digital, querendo ou não, às vezes você olha no celular, às vezes você fala com a pessoa do lado, e isso transparece para o cliente que às vezes é uma falta de atenção, ou que você não tá realmente ouvindo, né, fazendo a escuta, preocupada com ele. Então, tá ali no presencial realmente faz um pouquinho dessa diferença no contato com o cliente. Você consegue ter um pouco mais de agilidade no dia a dia. Até hoje, né? Principalmente depois da pandemia, né? Principalmente. E hoje em dia eu acho que os clientes, eles querem muito mais o presencial. E, enfim, né? A gente tem as facilidades da tecnologia, óbvio, ainda bem que a gente tem a tecnologia. Mas nada substitui o presencial, eu concordo. Eu acho que a gente tira aí uma barreira que no online a gente não tem como tirar. É o olho no olho que é o muda aperto tudo. de mão, né? Eu vou cumprir, eu vou te ajudar, eu tô com você. E aproxima, né? Cria um relacionamento que no online a gente não consegue. Mas vamos lá, vamos entrar um pouco aqui nos nossos blocos. Bora. Eu acho que a gente já falou um pouco de forma geral ali, algumas dores, algumas coisas da área. Mas eu acho que o que eu mais converso com a Daisy aqui, o que mais a gente conversa aqui na BIS é sobre jornadas, né? Que a gente não pode olhar para as nossas atuações do dia a dia isoladas. Existe uma jornada ali, né? E aqui a gente está falando da nossa jornada de onboard, né? Jornada de integração, de entrada do cliente, né? Para vocês, assim, para você também, né, Vivian, o quão crucial é que essa jornada precisa ser fluida ali, né? Porque nesse momento é a tomada de decisão. Qualquer ruído, qualquer ponto ali que tem um atrito, de repente é uma oportunidade que se esvai, né? Como que você enxerga essa... Como a gente diz por aí, a primeira impressão é a que fica e é a que fica mesmo. Eu tenho certeza absoluta que se o onboard não for bem feito, isso vai ser carregado por toda a jornada
do cliente, não é, Daisy? Se para mudar isso depois, que é difícil, né? É muito, muito, muito difícil. Mas eu acho que a gente acabou se perdendo um pouco quando a gente fala, eu falo a gente como mercado, né? Olhando o mercado como um todo. Quando a gente fala do onboarding. A grande maioria das empresas, dependendo do produto que você tem, o onboarding é feito como a gente lê manual. Clique aqui. Passe a página, vire para lá, vire para a direita, agora bata 2 vezes a palma. Não é isso, o onboarding não é esse. O onboarding é você escutar o que o cliente precisa, o que foi vendido para ele, né? Encaixar as duas coisas e fazer ele começar a sentir o seu produto, a sua empresa no dia a dia dele. O onboarding é o primeiro passo que o cliente vai dar com você e ele precisa ser perfeito. Então, se a gente faz um onboarding muito técnico, né, só o clique aqui ou ali, que é um treinamento muito robótico, o cliente não vai enxergar os benefícios e as vantagens de te ter no dia a dia dele. Ele vai aprender a mexer sozinho. Por que ele precisa de você, né? Então, eu acho que a gente acabou perdendo um pouco e a gente hoje pende demais pro lado técnico e a gente esquece a empatia, a gente esquece escutar ativamente, olhar para a dor e equilibrar as duas pontas. Você vai saber usar o meu produto, mas eu vou estar com você o tempo todo porque eu sei o que você precisa. E sem a minha presença, não vai ser possível. Gente, até não me entendam mal, não é que o cliente precisa ficar dependente da gente, não sou a favor disso, mas ele precisa entender que não é só apertar botão, que a gente ali, a gente tem um relacionamento. Eu acho que é isso. E o burocrático, né? Acho que, por exemplo, aqui a gente tem um setup voltado para a parte de técnica também, de configurações e tudo mais. Quando você burocratiza esse processo dele, na largada você já tira 50% da expectativa dele. Com certeza. Então o comercial foi ali, fez todo a venda, né? Vendeu para ele aquela experiência e aí quando você começa a burocratizar, quando ele começa a não ser fluido, quando ele começa a ter muito impeditivos para conseguir entrar ou começar a utilizar o seu produto, ele já está com 50% frustrado, né? O outro 50%, porque ele já tem uma visão de que tudo dentro daquela empresa vai ser burocrático, né? Vai gerar uma resistência, ele não vai conseguir retorno rápido, então você tem que, de fato, no onboard, criar a experiência, né? É onde você vincula o que de fato foi vendido com o que ele vai utilizar na prática. E se você já erra no onboard, ele realmente já... Você falou de experiência, qual que é a diferença de atendimento e experiência para vocês? Eu acho que a gente acabou falando disso um pouquinho agora, mas acho que o atendimento é pontual. Ele simplesmente quer tirar da frente. E acho que a experiência, ela é uma junção de tudo. É um equilíbrio de tudo. É a empatia, é a escuta, realmente o interesse genuíno em resolver a dor, o problema, enfim, a dúvida da pessoa, com, né, ali a vontade de solução, né? Eu acho que você juntar as coisas, aí você tem uma experiência. Quando você vai só pro lado de eu preciso tirar isso aqui, eu preciso resolver, meu Deus, a minha fila tá crescendo, você tem um atendimento. Você não vai conectar com o cliente, se você não vai dar uma boa experiência, com certeza esse cliente vai reclamar. O cliente, ele nunca esquece, né, o que acontece. A gente nunca esquece o que a gente passa, isso né? Aí. Então, quando você simplesmente vai lá e encerra a demanda, responde o e-mail ou resolve, ele entendeu, foi resolvido, mas ele não viveu aquela experiência. Não impactou. Então, acho que a experiência você tem que deixar um registro, ele tem que lembrar daquele assunto e falar, foi rápido, foi bom, me ouviram. Então, você tem que deixar uma marca dentro do atendimento para ele gerar uma experiência e aí realmente chegar ao fim, né? Eu acho que tem um pouco disso. Eu tenho uma história muito recente sobre isso, que é de atendimento N1, e a estagiária do nosso time pegou um chamado de um cliente, ele tinha um cargo bem alto numa empresa muito importante pra gente. E ela acabou pegando o chamado, ele não abordou ninguém e chegou pra ela. E ela resolveu dessa forma, ela primeiro perguntou, fez um monte de perguntas, aí não tava conseguindo, né, resolver ali no chat.
convidou ele para uma chamada, fizeram uma chamada na mesma hora, coisa de 6, 7 minutos, ela resolveu o problema. Antes de desligar a chamada, ela falou, o que mais que está acontecendo aí? O que mais que você poderia me antecipar que a gente pode evitar que aconteça? Ela é estagiária. E aí ele falou algumas coisas, ela já deu algumas boas práticas para eles, desligaram, tá bom. Ele escreveu um texto, primeiro ele mandou e-mail pra gente, ele escreveu um texto no LinkedIn, agradecendo o atendimento dela. Então, assim, isso é experiência. Foi uma experiência, exatamente. Ela resolveu o problema, mas ela foi muito além. Ela escutou, ela ouviu, ela colocou ele no centro. Ela foi além daquele problema. E isso foi uma experiência. Então virou um case, né? Virou um case, exatamente. A gente fala disso agora o tempo todo, vocês viram? Vocês viram lá, tem que moldurar, colocar na parede. E eles estavam falando, a boa experiência, você faz 10 vezes, mas se você pisar na bola uma vez, né? Tem um ditado que fala... Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece, né? Verdade. Como lidar também, às vezes, com essas insatisfações no dia a dia não é fácil, né? Não tem uma fórmula mágica, mas tem alguma dica que você dá para lidar com clientes que foram, de alguma maneira, frustrados, né? Ou clientes, enfim, alguém que ligou ali para ter um atendimento e não conseguiu ser atendido. Sim. Está insatisfeito, né? E isso vai acontecer para sempre, né? Nunca vai acabar, né? A gente sempre vai ter alguém que em algum lugar a gente escorregou, a gente sempre quer melhorar. Mas eu falo muito sobre isso com o meu time, com as pessoas ao meu redor, enfim, com colegas. Transparência em primeiro lugar. Então, se a gente errou, se a gente esqueceu, se a gente fez alguma coisa que não era para fazer, o cliente tem que saber que a gente está ciente do nosso erro. Então, em primeiro lugar, mas ele vai gritar, ele vai brigar, ele vai cancelar. Vai, pode ser que ele brigue, pode ser que ele grite, pode ser que ele cancele. Pode. Mas a gente vai falar a verdade. Então, a primeira coisa é transparência. E eu acho que junto com a transparência vai a disponibilidade de você querer consertar o que aconteceu, querer mudar aquilo. Impactou, ele não vai esquecer, mas ele vai lembrar da sua postura. Tem a Camila Santos, ela é bem conhecida no mundo aí de CS, CX, e ela tem uma frase que eu levo para todo lugar, que é: cliente perdoa erro, mas ele não perdoa postura, ou falta de postura. Então, você vai errar, ele pode te perdoar. Pode ser que ele não te perdoe, pode ser que ele cancele, verdade. Mas se você mostrar para ele que você é transparente, você tem disponibilidade para ajudá-lo e para consertar aquilo que você fez, ele volta. Que na BIS, transparência é um dos nossos pilares, né, Cauã? Então, assim, tá no nosso DNA. Entregar para o cliente a transparência, não só em relação ao atendimento, mas no fluxo de onboarding em relação a prazos, né? Nossa. Às vezes você precisa ser objetivo com ele em relação, não consigo te entregar isso amanhã, mas ele vai entender, mas você vai falar, vou te entregar semana que vem, claro. E você cumprindo aquele prazo, você vai ganhando a confiança dele. Então acho que tem muito da transparência e tem muito da confiança também, né? De você conseguir dentro desse elo ganhar a confiança dele ou reestabelecer a confiança, né? Exatamente. Com certeza. Nesse ponto, a gente aqui na BIS tem a hiperpersonalização, né? Que é a personalização por si só já demanda, né? Sim. Que o produto vai de acordo pro cliente. A hiperpersonalização vai além porque vai ali não só pro cliente, pro usuário, pra própria marca. São pontos que nós trabalhamos aqui, né? E aí, nesse caso, a transparência é essencial. Claro. Como que vocês lidam lá, na sua carreira também, com essa personalização pro cliente? Porque ao mesmo tempo que ele quer um serviço, que seja a cara dele, tem ali não, esse aqui é meu, né? Ninguém tem, e esse aqui é feito pra mim, sob medida. Ele também quer essa celeridade, né? É personalizado pra amanhã. Como lidar com essa ansiedade ali, com esses prazos cada vez mais apertados que nós temos, né? E eu acho que a gente tem um desafio aí, porque a gente precisa personalizar, porque eu acho que a experiência muda totalmente quando a gente personaliza, mas a gente tem que escalar. Porque senão a gente não é sustentável, a gente não cresce, a empresa uma hora acaba, né? Não tem como. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem uma aliada e tanto, que é a tecnologia e a AI, como todo mundo fala por aí. Só que a gente ainda não usa tudo que a gente pode, né? Então eu acho que a gente tem que saber equilibrar o uso da tecnologia pra gente personalizar, mas de uma forma sustentável, né? Então a gente tem que saber aí tamanho de cliente, tamanho de crescimento, segmento. Exatamente. Possibilidade de crescimento, fazer uso da tecnologia, mas nunca esquecer da transparência e da empatia. Então essa personalização, se ela for fria,
ela vai perder o sentido dela, não vai fazer nenhum, não vai trazer nenhum resultado. Então ela precisa fazer sentido, ela precisa, claro, enfim, impactar o cliente, mas ela precisa também ser positiva para nós como empresa. Então é muito complexo, mas se a gente fizer a junção aí, usar bem a tecnologia e continuar usando de transparência e empatia, como a gente falou aqui, disponibilidade, a gente consegue fazer uma hiperpersonalização que sustente o negócio. Temos aí quem? Que é a rainha da personalização, a Starbucks. Né? Com o nome ali, gente, isso é falado desde sempre, para sempre, entre todos nós. E eles conseguem fazer isso de uma forma verdadeira, né? Às vezes escorrega um pouco a operação aí o nome sai errado. Mas também acho que é história pra contar. Mas impactou, né? O mercado como um todo. E sustentou. Eles estão aí, gente, cada vez melhores e maiores, né? As pessoas iam no Starbucks só pra ser chamado pelo nome, né? No café da manhã. Eu tenho um pouco de trauma, porque fala Cauã, aí chama Cauê. Kainan. Enfim, eu também. Você também? Mas aí vira história. Aí vira história, né? Vivian, nunca sai Vivian. É Viviane, Lilian, não é Vivian. Chama um outro nome, né? Já faz você ter uma experiência. É verdade. Ele já faz você sair do café da manhã animado, rindo, sorrindo. Com certeza. Criou no final, é isso que eles querem, né? Que você esteja de bom humor ali. Claro, exatamente. Se de algum jeito ou outro, Cauã, eles estão conseguindo. Estão conseguindo, sim. E você não voltou lá pra tentar novamente? Com certeza. Não. Agora vai dar certo. Muito bom, gente. E aí, nós estamos falando do atendimento, e aí eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, existe integração com outras áreas, mas até onde vai o atendimento, né? Porque uma das perguntas, né, que a gente colocou até aqui como no início da nossa conversa, CS é suporte? Então, até onde vai? Até onde que esse atendimento... A bola tá com você agora, batata quente, passei pra frente, né? Pra gente ter as divisões ali das áreas bem definidas. Bom, na minha visão aqui, eu acho que CS não é o atendimento que a gente está acostumado, que é esse atendimento, como a gente está falando, mais técnico, mais pontual. Ele é o atendimento como um todo. Ele é o elo do cliente com todas as áreas da empresa. Então a gente tem que saber de tudo? Não, a gente não tem, mas a gente tem que estar a par e ciente do que o cliente está fazendo ali ou aqui, do que ele está passando, e conectar o cliente com as áreas que ele precisa. Se é o jurídico, se é o financeiro, se é o atendimento, se é o marketing, enfim. Mas eu acho que o CS é o elo. A gente não faz tudo, mas a gente conecta tudo. E a gente tem que deixar isso claro também para o cliente, né? Às vezes o cliente ele acha que ele abriu uma demanda e já te liga, né? Me ajuda aí, né? Prioriza para mim. Então, e aí você tem que também explicar para ele que eu sou o seu suporte, eu sou o seu apoio, eu vou agilizar quando você realmente tiver uma necessidade, mas ao longo do caminho a gente precisa seguir essa jornada. Você também precisa explicar para o cliente qual é a sua jornada aqui dentro. Explicar que você tem outras áreas de apoio, às vezes até apresentar essas outras áreas para ele, né? Para ele estar confiante de que tem alguém do outro lado fazendo esse atendimento para ele. Mas eu concordo com o elo, né? O que a gente falou no começo, né? Você põe o cliente no centro, mas você tem outras áreas ali relacionadas que vai te ajudar a sustentar esse cliente, que vai te ajudar a dar suporte para ele. E a gente vai além do suporte, né? Você vai para a escuta, você vai para empatia, você vai para a experiência. Então, você acaba tendo mais papéis do que além de ser um simples suporte, né? Exatamente. Ou um suporte. Exatamente. Então, você também tem que dar essa clareza para o cliente, para ele contar com você nos momentos em que realmente é uma emergência, é uma urgência, e dar essa clareza para ele. Acho que isso também é importante. E a gente volta no nosso papo de transparência, né? Eu acho que é interno e externo, como você mesmo falou, Daisy. Acho que com o cliente tem que ter essa clareza, e internamente também, né? Sim. O que o CS faz e o que o CS não faz. Ou o que o CS só demanda, né? Só direciona. Porque eu acho que às vezes, polêmica também, mas eu acho que às vezes não fica claro para os próprios pares ali internamente o que o CS não faz, o que ele vai me passar e eu vou tocar, ele só vai me explicar e eu vou tocar. Então eu acho que é realmente assim um trabalho de parceria e constância. É aqui, não é aqui, me ajuda, faz aqui, não é meu papel, mas eu vou estar do seu lado para te ajudar. Dos dois lados. Por isso que fica
Mas como os outros complexo. departamentos entendem que nós também somos o demandante, né? Exato. Porque no final do dia, a CS acaba sendo a voz do cliente. Então você, às vezes, vai pegar aquela demanda e na maioria das vezes você vai distribuir ela para uma Sim, outra área, seja sim. um financeiro, seja um suporte técnico, mas as outras áreas precisam estar alinhadas que nós também somos um demandante, nós também somos um cliente ali, né? Querendo construir uma boa relação com o cliente que está ali por trás de nós. Então, a gente acaba sendo a voz do cliente aqui dentro. É isso aí, concordo. E é bom tem um mantra aqui, meu time já tá até enjoado, tanto que eu falo que é definir e declarar, né? Porque acho que vem muito do que você tem falado agora, que quando sai, por exemplo, vamos colocar produto aqui. Precisa dessa feature, precisa dessa melhoria. Não é CS pedindo, né? Não é porque vocês estão aqui. Acordei e falei, já sei, vou pedir pro pessoal. Gosto desse botão roxo. Esse botão aqui, acho que roxo ele fica melhor mesmo. Não, é entender que vocês estão ali defensores do cliente, né? Sim, do ponto final, do ponto focal ali. Acho que até pra gente tentar entender como levar isso adiante, uma coisa é você levar conversando assim e não ser visto. Outra coisa é você levar através de métricas, né? Hoje a gente já tem ali Com certeza. CSAT, NPS, tem algumas outras que você indica, que você compartilha, que seria legal de falar, de mostrar. Como é que você lida com todas essas métricas aí, dashboards? Nossa, e a lista de métricas de CS cresceu muito, né? Nossa, Variada, né? Meu Deus, é uma sopa de letrinhas, assim. Mas assim, eu sou muito básica para olhar métricas, porque eu vou no que realmente muda ponteiro, sabe? Então, acho que CSAT e NPS eu acho que são importantes. Não andam sozinhos. Só o número do NPS não diz absolutamente nada pra gente, né? Então ele precisa estar acoplado ali, ele precisa, enfim, a gente precisa olhar ele junto com outros, mas eu acho que retenção, né? No final das contas, quem que a gente realmente conseguiu reter e olhar profundamente os motivos. Eu vejo muito no mercado, então, ele foi embora porque foi top-down. O diretor mandou. Mas esse diretor, você conversou com ele? Ele te conhece? Porque às vezes ele não te conhece. Então não é lavar as mãos, sabe? É realmente se aprofundar na métrica de retenção. E claro, como a gente já falou, CS agora é receita, né? E a gente olhar no final do dia. Quanto de upselling que eu trouxe, menos quanto que eu perdi. No final do dia me sobrou quanto? Que é o net retention, né? Uhum. Que pra mim é o que realmente mostra se a gente tá no caminho certo ou não, unindo com o CSAT e o NPS. Então, no final do dia é o que eu mais olho, é o net retention. No final do ano, na verdade, né? É o que eu fico preocupada realmente. Nós comentamos ali, né? Trazendo novamente para a receita, né? Que ele não é mais só CS. Você até usou a sigla, eu me esqueci agora. AM, Account Manager? Account Manager, Sim. Né? Agora, como lidar com mais essa? Ai. Até não é só atender, é vender, e agora não é só ser customer, né? Agora é ser Account Manager. Exatamente. Como que você vê essa tendência de mercado? Eu vejo com muito bons olhos. Pra ser muito sincera, eu estou, assim, transicionando junto com o mercado. Então, é difícil, porque eu tô no mercado... Eu me chamo de CS há 11 anos e agora eu não sou mais, né? Mas eu sou muito a favor dessa virada pra onde a gente tá indo. Porque eu vejo e eu concordo que o CS é um time de receita. A gente precisa olhar, nos preocupar e trazer receita para a empresa. Eu não discordo desse movimento do mercado. Pelo contrário, eu quero cada vez mais ser responsável por uma receita maior da empresa. E esse é um posicionamento que fica mais claro também para o cliente, né? Porque ele vai ver que você também não está ali só para cuidar da experiência ou da satisfação dele, mas que você vai olhar para o negócio. Crescer junto. Crescer junto, né? Acho que essa é uma frase que está vindo muito com essa transição, né? Você vai crescer junto com o cliente. Exatamente. CS precisa se unir ao cliente, entender do negócio, se aprofundar no que ele faz, tá no dia a dia do cliente para poder pensar não só na experiência, mas como ele alavanca o produto dele. E acho que traz um nível de importância, assim, pro account, porque ele começa a estar mais introduzido lá dentro, né? Ele começa a estar mais presencial, ele começa a estar com a escuta mais ativa, ele começa a olhar para o mercado e ver
sugerir coisas para produto, ó, lá tá funcionando dessa forma, a gente precisa fazer essa mudança também. Então você começa também a trazer sugestões para dentro de casa e aí todo mundo vai evoluindo junto. Então, a ideia é que você cria às vezes um produto para um cliente, e a gente teve essa experiência aqui, né, Cauã? Sim. E você acaba vendendo para os outros clientes. Olha lá. Então, um cliente veio, trouxe uma necessidade, a gente interpretou, desenvolvemos internamente e no final a gente conseguiu distribuir isso para outros clientes que tinham ali a mesma necessidade. Então você também começa a ter esse tipo de experiência quando você vai para essa linha de negócios, de account, acho que traz um pouco do... Nossa, mundo ideal, juntou tudo, né? Exatamente. E aí trouxe a receita. E eu acho importantíssima essa virada, porque é isso, o CS agora ele virou negócio. Eu falo muito isso pro meu time, que eles têm que saber do mercado do cliente deles. O que tá acontecendo? Quando teve essa guerra aí, Estados Unidos e China, gente, o que isso vai impactar no meu dia a dia? Impactou muito. E aconteceu assim, eu tenho vários clientes que trabalham com fertilizantes. E aí a taxa do fertilizante ficou muito alta. Teve empresa que quebrou e teve empresa que cancelou com a gente porque não tinha como pagar. Então, totalmente o impacto e a gente não imagina essas coisas. Então, hoje em dia, um CS/um AM precisa estar olhando o mercado, a economia, o mundo. E a gente não falava sobre isso. Eu acho que hoje em dia, realmente, precisa ser olhado e falado e discutido, porque é vital. É que a gente está acostumado a ver na ponta, né? Um combustível que sobe, um ovo que fica caro, mas... Não impacta no meu trabalho, no meu cliente não dá churn por causa disso. E a própria tecnologia, né? Você começa a olhar o que tá vindo de IA, o que tá vindo de novidade, o que tá vindo de novas ideias ali, porque o seu cliente no final vai usar aquilo e você precisa já estar preparado também para colocar aquilo no ar para ele. Então, sempre na frente, né? Exatamente. Então não é mais só a experiência, não é mais só o sucesso do cliente, mas é o negócio, né? É o que vai trazer rentabilidade para ele e consequentemente para você aqui também como negócio. É isso aí. Falando de esse gancho de IA, não é mais assunto futuro, é o presente, né? Já. E do último evento que nós participamos, agora o assunto é os agentes de IA, né? Que estão sendo criados para facilitar o dia a dia. Sim. Como vocês estão vendo isso? Já testaram, implantaram? Vem alguma empresa que já está operando ali com uma frota de IA, talvez, em algum nível de atendimento? Eu sou muito a favor, eu sou apaixonada pela IA, apaixonada. Eu acho que ela veio para nos ajudar, claro que a gente, como tudo nessa vida, a gente tem que conhecer e a gente tem que fazer uso positivamente, né? Dá pra gente fazer também o negativo, mas a gente tem que usar pro nosso dia a dia, mas eu sou muito a favor. Eu uso muito pouco em relação à operação do meu time, né? A nossa empresa agora que está investindo nisso e tal, eu queria usar muito mais. Uso pouco, né? Mas eu sei que algumas empresas grandes no mercado, elas usam assim, de uma forma muito impactante, né? A gente agora está com uma integração e ela faz a vez aí do agente de forma bastante humana, né? A gente não pode, eu não falo que é humana, na verdade, porque nunca vai ser, mas é de uma forma bastante satisfatória. Boa. Mas eu sei que a Mastercard usa e a gente nem percebe. E eles usam N1, N2, às vezes N3, porque a tecnologia deles permite. Eu amo. Eu acho que isso é realmente o futuro. Isso vai fazer com que a gente se preocupe cada vez mais com a relação e menos com a repetição de atividades. Porque a gente perde muito tempo na repetição de atividades e a gente não tem tempo para fazer o relacionamento. Porque aqui tá me cobrando, tá me demandando. Eu não posso parar aqui para bater um papo no telefone, né? Então eu preciso diminuir aqui para ter tempo de fazer o relacional cada vez mais profundo. O relacional é algo que ela não vai substituir. Nunca. Né? O tato, a escuta ativa, a empatia, o olhar. Então, esse vínculo que a gente teve indo lá no presencial com o nosso cliente, então, isso ela não vai substituir. Mas ela precisa, de fato, ajudar a gente no dia a dia. Né? No procedimento, nos processos, na redução dos SLAs, na facilidade de mandar para eles procedimentos, de fazer um onboarding mais rápido, Sim. criar uma experiência, né, melhor para ele ali dentro do processo de setup. Então, a gente também não usa tanto quanto a gente gostaria, mas é algo que a gente está trazendo cada vez mais para o nosso dia a dia, porque a gente já entendeu a importância, né, e o quanto ela de fato ajuda a gente no dia a dia a atravessar essa experiência com o cliente de
mãos dadas, literalmente. Com certeza. E a gente sabe que os nossos CS, eles são sobrecarregados, né? Tem muitas frentes para cuidar. Então, eu acho que a AI vai vir aí também para tirar um pouco da demanda, né? Muito operacional de um CS, deixar ele um pouquinho mais livre para pensar nos outros detalhes. Muito bom. E eu acho também que, assim, antigamente eu via que eu era hater de robô, né? Quando eu era machine learning, eu queria falar com um atendente. Eu não queria falar porque o machine learning, ele é meio... ele é finito, né? Você começa a responder um pouco de pergunta, se você sai do escopo ou alguma coisa não tá bem configurada, acabou e beco sem saída, não vai. Sim. Então eu não quero falar com o robô, quero falar com o humano. Agora, sabendo que tem IA, não quero falar com o humano mais. É isso aí. Mas o robô... Até onde ela vai. Até onde ela vai, exatamente. Até porque muitas vezes eu resolvo sem falar com ninguém. Que eu sinto que antigamente não tinha essa facilidade, né? Então eu acho que vai ser muito variável. Por exemplo, uma experiência de atendimento que eu acho excelente é o Nubank. Você abre ali o suporte e tem alguém imediatamente para falar com você para resolver alguma coisa um pouco mais urgente. É alguém mesmo. É alguém mesmo. Olha aí. Então você já fala com alguém. Então, pelo menos, né? Eu acho Você que achou que é. Pode ser que não seja sabemos, assim, não né? saberemos. Mas, assim, a contrapartida também a faca é tão completa que eu já entrei lá pra tirar uma dúvida, falei, deixa eu pesquisar antes, ver se tá aqui. E tava lá, falei, beleza, não precisa falar com ninguém, entendi, vai rolar assim, daqui 3 dias o dinheiro cai, beleza. E realmente foi daquele jeito, então eu acho que é se cercar nesse nível, né? A pessoa tem que estar... vai ter o perfil que é a pessoa que gosta de procurar a própria resposta, vai ter o que vai querer falar com o robô, e não tem jeito, nós humanos somos ainda temos gerações, ainda não bem, somos né? insubstituíveis, então vai ter alguém com ou ali pra falar com a gente muito bravo, ou querendo realmente um atendimento, conversar com uma pessoa, porque a pessoa entende o problema dela ali, né? Acho que é isso, nesse sentido. Mas eu acho que a gente tá tão avançado, eu já vi robô dando parabéns, feliz aniversário, ou lembrando de alguma coisa que foi falado na conversa anterior. Eu vi um case que era um pai comprando um tênis, e ele falou por que ele ia querer... E aí perguntou, né? Mas pra que é o tênis? Meu filho vai na sua primeira aula de futebol. Beleza, na outra compra, ele perguntou, como é que foi a primeira aula de futebol do seu filho? E era um robô? Aí é a hora que eu já desligo a tomada. Oi? Não quero mais falar. Como assim? Mas não vai ter... Não vai ter revolução das máquinas? Não acho, não. Acho que a gente vai chegar, a gente ainda vai evoluir, mas o que a gente tá fazendo isso aqui, ó, a máquina não vai poder fazer. É verdade. Mas você dá oi pro chat, obrigado. Agradeço, falo que ele tá errado, que ele tá certo. É com isso, certeza. muito importante, viu? Exatamente. Mas ele tem que melhorar. Mas se você perguntar pro chat quem é o Cauã, ele vai pegar coisas muito técnicas, mas ele não vai saber detalhes da sua vida. É verdade. Isso nunca vai acontecer, então não vamos ter a revolução das máquinas. Não vamos ter, né? Não ainda. Não. Brincadeira. Falando um pouco de cliente, acho que tem um ponto que a gente não abordou, que acho que é super importante, aproveitar que a gente está nesse livro cômico aqui, que é, todo cliente merece o mesmo tipo de atenção. Por que eu pergunto isso? Tem um cliente que a gente sabe que é aquele especial, não importa o que você faça, quanto você se desdobre, quanto você dá atenção, ele vai reclamar, né? Ele tem uma essência ali. Acho que ele acorda pensando, vou reclamar hoje. O que eu vou reclamar hoje? Que ontem foi isso, hoje eu quero isso, no outro dia, enfim. Como lidar com esses reclamões de plantão, assim, né? Porque ele é cliente, então... Como que a gente dá essa atenção para esse cliente de uma forma que a gente também não penalize uma equipe que possa ficar sobrecarregada, enfim, né? Gente, respondendo a sua pergunta, se todo cliente merece a mesma atenção, não é escalável, não é sustentável eu atender todos os meus clientes da mesma forma, né? Eu preciso ter um equilíbrio, né? Mas eu preciso fazer uso de tudo que está ao meu alcance aí para dar a melhor experiência para todos os clientes, não importa o tamanho deles. Então, não é a mesma atenção, mas eu consigo equilibrar, né? Hoje em dia eu consigo equilibrar. E como lidar com esses clientes que adoram reclamar? Sempre transparência, sempre empatia, sempre tentando... manter o nível de educação e tentando educar esse cliente e direcionar o cliente. É muito difícil. A gente tem que tentar muitas vezes. E às vezes a gente não consegue, a gente perde o cliente por causa dele, às vezes por causa nossa, eu já vi empresa demitir cliente. Mas eu acho que é direcionando, colocando limites, direcionando, mas sempre com um sorriso no rosto, né? E acolhendo o cliente, porque se ele tá bravo,
alguma dor ele tem, pode não ser com a gente, mas talvez a gente consiga ajudar. E ainda nessa linha ainda também a gente contou vários cases de sucesso, mas falando dessa parte negativa, né? Negativa é ruim de falar, mas dessa reclamação, tem algum case de insucesso que você tem para compartilhar, assim, de alguma outra empresa, ou um case pessoal, alguma coisa que você fez lá atrás e que aqui foi ruim, mas aprendi uma lição, alguma coisa nesse sentido? Tem vários, né? E principalmente os cancelamentos da vida aí, que quando ele acontece por nossa culpa, por nosso erro, eu tenho até recente, cancelamento por falta de bom atendimento, né? O produto atendia, o preço nunca foi um problema, mas a gente escorregou várias vezes no atendimento. Muita espera, falta de transparência, falta de clareza, uma data possível que a gente ia resolver o problema e muito postergando demais. A gente não deu prioridade para o cliente. Porque ele era o único que precisava daquilo, enfim, a gente dependia de muitas coisas e a gente foi deixando, simplesmente a gente foi deixando. E quando a gente percebeu que ele parou de ligar pra perguntar, e aquilo lá que eu te pedi? Falei, gente, quanto tempo faz que ele não liga? Já vai fazer umas 4 semanas, um mês e tal. Vou ligar pra ele. Já era. Tarde, né? Já era bastante. Ele foi, assim, muito educado, muito. E ele falou, vocês nunca me deram prioridade, vocês nunca me escutaram, de verdade, né? Era só, a gente vai ver, a gente tá vendo. E nunca mexemos nada. E ele foi embora pro nosso concorrente. E eu tenho certeza que esse não volta. Esse é um cliente satisfeito que não volta. Não volta, né? Então, assim, foi uma lição aprendida de uma forma muito dura. Não faz tanto tempo assim. E eu achava que eu não poderia escorregar nessa parte. Não, a gente sempre pode, né? E aí eu levo isso agora pra todo lugar. Cliente silencioso é um problema. Cliente silencioso é uma dor nossa. Vamos dar atenção. Então, fica aí o aprendizado pra minha vida. Verdade, quer compartilhar também, Liz? Alguma... Não, esse silencioso pra gente ele é o cara que já desistiu de você, né? Já viu que não vai dar nada, né? Não vai conseguir. E aí, muito disso vem da parceria, né? A parceria que você faz com as outras áreas, a área de produto para fazer uma entrega, a área de marketing para fazer o desenvolvimento de experiências ali para ele. Então, o silencioso, ele é o cara que perdeu a confiança. Perdeu a confiança, né? Ele já não acredita mais no negócio, ele já não acredita mais que pode dar certo. Enquanto ele tá ali reclamando, enquanto ele tá te procurando, ou enquanto você tá conseguindo esse contato com ele, acho que a gente fala da base que você tem a maior proximidade, né? Então, mas o silencioso realmente é aquele cara que, se ele sair, você realmente não recupera. Não. Ele não volta. Ele fez de tudo, né? E mesmo que você vá para um outro lugar, acho que ele não vai com você, né? Eu acho que não. Ele não. Eu acho que impacta tão forte nele, porque ele fica receoso, vai acontecer de novo. E aí não é a pessoa, não é o produto, né? É a pessoa. Que eu acho que é pior. Eu acho que é pior. Quando a gente perde cliente por atendimento, é muito pior. Porque produto, a gente pode evoluir o produto. Daqui 1, 2 anos, tá melhor, agora eu te atendo. Ele pode voltar. Exato. Mas quando é o atendimento... Aí fica difícil. A gente falou pra não acabar lá embaixo, né? E quando a gente evita esse churn, tem algum case que você conseguiu ouvir o cliente, peraí, se eu não ouvir esse cara, a gente vai perder ele. A gente conseguiu recuperar uma conta perdida ali? Você consegue compartilhar um? Sim, não vou falar o nome do cliente, que é uma empresa muito conhecida, todos nós com certeza a gente usa, e era exatamente por isso, por produto mais, era produto, a gente não estava mais atendendo, tinha muita coisa que eles queriam e a gente não estava evoluindo, e o que segurou ele foi o atendimento. Caramba! Foi o atendimento. As minhas queridas pupilas, elas não soltaram a mão, né, do nosso ponto focal lá no cliente, em nenhum momento. Era conversa técnica, era conversa de negócio, era conversa difícil, era conversa fácil. Elas estavam em todas e o tempo todo. Não, a gente não vai perder vocês, a gente vai fazer. Não, é agora, a gente vai falar, a gente vai atrás, a gente vai trazer. E elas traziam todo mundo, trouxe gente lá de fora pra falar. E na última pesquisa que a gente rodou, esse nosso ponto focal lá falou: eu só estou com vocês até hoje esperando a melhoria por causa delas.
Isso é muito bacana. Exatamente. E aconteceu, a melhoria agora veio. Mas eles esperaram por causa delas. Maravilhoso, né? Isso é muito bacana. É. Você vê realmente o fruto do seu relacionamento, né? Exatamente. O quanto estar na escuta, o quanto estar na empatia faz a diferença. Totalmente. E não largar a mão, que é o que É, você falou. Porque se ele vem e solicita, aí você faz uma agenda de checkpoint, faz outra, e nada, ele realmente vai ficando mais frustrado. Agora, quando ele vê que você tá ali, que você tá trazendo as pessoas pra concluir, pra entender com ele do negócio dele, pra entender o tipo de produto que ele quer, você cria a experiência. É isso e aí. Conecta. Conecta. E a confiança cada vez Mais forte. vai crescendo, exatamente. É a base de todo relacionamento, seja ele pessoal, amizade, Todos. amoroso, tudo. Às vezes a pessoa tem aquele defeito, mas olha, ela me escuta, ela me ouve, tá ali. Independente, né? Ela tá ali pra mim, né? Exatamente, Exato. porque no nível assim, profissional, né? Uma empresa vai falar, putz, eles não têm aquela solução, mas o cara lá que tem, vai me dar esse nível de atendimento, ele vai me ouvir, ele vai estar comigo conversando todos os dias, isso às vezes aí. num horário mais cedo, num horário mais tarde, então... E é gratificante, né? Você ouvir do cliente, eu só estou com vocês porque o atendimento de vocês é bom. Com certeza. Né? Ou eu sair daquela empresa porque não era tão Não era bom legal. e com vocês eu consigo ter uma proximidade. É. Eu ligo e você me atende. É muito bom. Então, Maravilhoso. você sabe que você tá no caminho certo ali, com toda a sua base, né? Isso é muito legal. Vivian, teve algo que a gente não comentou, que você queria falar, que você queria comentar? Eu acho que a gente falou tudo. Eu acho que o principal a gente falou, que é agora essa mudança, né, de perfil de CS, agora olhando muito para receita, mas também o papel de CS dentro de uma empresa que muitas das vezes é confundido, é confuso. Então acho que a gente deixou muito claro aqui para todo mundo. Aqui tem não é um podcast, é quase uma aula, né? Fica aí, aula 1, papel de CS. Faremos outras aulas. Com certeza. Então, Mas cobrimos tudo. né? Legal. Então, dicas finais aí pra quem tá entrando nessa área de CS, tá entusiasmado, um livro, autora, podcast, um case, que tem alguma coisa que você queira compartilhar aí pra entusiastas da área? Bom, gente, eu acho que tem muita gente boa no mercado aí de CS, de CX, enfim. Eu citei uma, que é a Camila Santos, aí super conhecida, fala muito sobre a experiência do cliente, sobre o processo do cliente. Diego Malta é uma inspiração para mim, que ele estava desde os primórdios de CS, para vocês seguirem aí. Mas eu acho que dicas, a gente falou muito aqui, então, aprender a olhar para o mercado, aceitar que receita faz parte da nossa vida, né? E trabalhar a empatia escutativa. Eu acho que a gente... 3 pilares. Exatamente. E se a gente combinar todos eles, seremos um CS de sucesso. Né? Legal, muito obrigado, Vivian, pela participação aqui. A gente tem uma lembrancinha? Vou entregar pra ela. Opa! Oh. Nossa, mas eu que tenho que agradecer, foi maravilhoso. Falamos sobre tudo que eu queria. É muito bom. Foi muito Exatamente. bom. Muito obrigada, Obrigada. gente. Valeu. Obrigado você também, Daisy, por participar aqui com a gente. A gente tá sempre trazendo por episódio aí um assunto pra conversar com vocês. O de hoje foi CS. Então é isso. Obrigado, Vivian, mais uma vez, por ter participado conosco. Obrigado, Daisy. Foi muito legal esse papo. Acho que a gente enriqueceu um pouquinho mais aí o assunto do CS no momento. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Fica ligado, todo mês um episódio novo aí sobre negócios. Valeu, pessoal!